Olá, internauta da TV Lance, está começando o Lance na Rede desta segunda-feira e a partir de agora a gente vai analisar o jogo de ontem entre Santos 2, São Paulo 0 pela quinta rodada do Campeonato Paulista. E aqui do meu lado para analisar esta vitória do Santos sobre o São Paulo, o editor do Lancinete de São Paulo, Bruno Andrade. E aí, Bruno, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Serginho. É isso aí, Bruno. Sua opinião sobre o jogo, você assistiu o clássico ontem, o Santos ganhou mais uma vez do São Paulo. O que você achou da partida enquanto a gente assiste aos gols do jogo? Um banho novamente de Elano e Maicon Leite. E dois jogadores que chegaram agora e parece que estão no Santos fazem 5, 6 anos. O Elano principalmente, que veio de fora do país, toda essa readaptação ao futebol brasileiro mostrou que não pesou nada para ele. Foi um grande reforço, talvez o maior reforço da janela brasileira. E tem provado isso, o artilheiro do Paulistão, e o Santos foi superior. O São Paulo não vem jogando bem e o Santos vem numa crescente sensacional. Então, vitória merecida, né? Merecidíssima. Então a gente ouviu a opinião do Bruno, o que ele achou do clássico, e a gente ouve agora o que disse o técnico Adilson Batista depois da vitória do Peixe. Olha, eu acho que o São Paulo fez a gente ficar um pouquinho atrás, né? O São Paulo jogou bem, teve um volume melhor, trocou mais passes, né? Teve uma posse de bola maior. Agora, às vezes você está induzindo para ter essa saída rápida, né? Isso a gente também pode fazer, não é proibido. E eu acho que nós somos mais eficientes. Tá aí, essa foi a opinião do técnico do Santos. Bruno, quero agora que você fale um pouco mais do Elano. Ele chegou artilheiro do Campeonato Paulista com 5 gols ao lado do Maicon Leite. Você acha que vai ser a principal contratação do futebol brasileiro este ano, ou o Ronaldinho e o Thiago Neves podem desbancar o Elano aí nos próximos meses? O Thiago Neves fez um belo gol ontem, o Ronaldinho tem a expectativa dele estrear ou não. Hoje a realidade é o Elano, tem provado isso, fez muito bem uma Copa do Mundo, que poucas pessoas lembram disso, chegou no Santos, assumiu o meio de campo, isso sem a chegada, isso sem o Ganso ainda que não está jogando. Quando o Ganso chegar, então o Elano praticamente vai estourar mais ainda. É o principal jogador do Brasil hoje em atividade, posso garantir isso porque eu acho ele um grande jogador e tem provado isso. E no Santos é ele mais 10, não tem como tirar mais ele. E nesse Santos do Elano, você acha que hoje o Santos é o melhor time do Brasil ou o time mais equilibrado nesse momento? Para esse começo de ano é o time mais entrosado. O engraçado é como eu falei, o Ganso não está jogando ainda, o Arouca está machucado, o Neymar está na seleção, são 3 titulares que não estão jogando. E mesmo assim os coadjuvantes têm dado ponto regado, que é o Zé Love, o Maicon Leite e o próprio Elano. Então, o Santos candidato a ser líder dessa fase inicial do Campeonato Paulista? Sem dúvida, candidato ao título principalmente também, até porque o Corinthians pensando na Libertadores, o São Paulo ainda meio fora de foco e tentando depois brigar pela Copa do Brasil, e o Palmeiras, que apesar de estar bem, não tem um time pronto ainda, mas está se organizando. Então acho que Palmeiras e Santos são os dois principais times hoje. Tá certo, então a gente ouviu bastante aí o Bruno analisar o time do Santos, e a gente ouve agora o que disse o técnico Paulo César Carpegiani depois da derrota do Tricolor. Quero dizer para vocês, pessoal, que eu estou muito satisfeito. Fiquei satisfeito com a produção da minha equipe, tanto no primeiro tempo como no segundo. Uma produção boa. Tá? Nós pisamos forte no campo, marcamos. Um gol num clássico sempre faz uma diferença, principalmente no início do jogo, e tranquiliza. A equipe sentiu em alguns momentos, tá? Principalmente depois do gol, mas na medida que assentou no jogo, ela começou a tomar conta e teve uma posição muito forte. Nós criamos oportunidade, tivemos produção e me agrada. Esta foi a opinião do Paulo César Carpegiani. E eu vou fazer uma pergunta para você agora, Bruno. Você achou que o São Paulo perdeu muitas chances e o resultado foi injusto? Ou acabou sendo justo porque também o Santos teve chances claras de fazer gol, como a do Léo no fim do jogo e também a do Rodrigo Possebon? O próprio Rogério Ceni comentou que o Santos não mereceu vencer, que o São Paulo merecia melhor sorte. Eu discordo, concordo com o Rodrigo Possebon, que hoje deu uma coletiva na Vila Belmiro, dizendo que o Santos mereceu sim a vitória. E mereceu, jogou muito melhor, o São Paulo não vem muito bem e o Santos aproveitou as poucas oportunidades que teve. O futebol é assim, se você tem a oportunidade, você faz o gol, foi o que o Santos fez. Você acha que o São Paulo tem que torcer o mais rápido possível para acabar esse Sul-Americano Sub-20, já que o Casimiro, tem o Henrique atacante, o Lucas e também o William José, que estão lá defendendo a seleção brasileira, vão depois reforçar o São Paulo em 2011? O Fernandão não vem fazendo não tem boa fase atualmente. O William José, que é uma contratação nova, é um garoto, tem tudo para ser um bom desempenho ao lado do Dagoberto e do Fernandinho.
O Casemiro, para mim, tem chance de jogar como volante do São Paulo, sim. Apesar do ano passado não ter terminado como titular, é importantíssimo. E o Lucas, sem contar, é o principal jogador do São Paulo. Foi no ano passado e pode ser esse ano ao lado do Rivaldo. Tem muito a aprender com o Rivaldo, então são 3 jogadores. Tirando o Henrique, que não deve ser aproveitado, mas são 3 jogadores que fazem falta e quando chegar vão colocar o São Paulo no eixo. A sua opinião sobre o Rivaldo, que estreia esta semana? O Carpegiani confirmou ontem na entrevista coletiva que o Rivaldo vai estrear pelo São Paulo. Queria saber a sua opinião sobre esse novo camisa 10. Eu gostei muito da contratação dele, como gostei do Roberto Carlos, do Ronaldinho, do Ronaldo. Jogadores experientes que, apesar de não estar em forma ainda, tem toda aquela qualidade, aquela técnica que no Brasil você não precisa de tudo isso. O Elano é muito bom jogador, mas ele está destoando no futebol porque os outros jogadores não estão no mesmo nível dele. Quiçá o Rivaldo, então, que é um grande jogador, eleito o melhor do mundo. Foi uma boa contratação, a idade não vai pesar. Ele mesmo que não jogue bem, é um contrato de risco, vai ganhar um salário mediano, tem tudo para dar certo. Se não der certo, o São Paulo não sai perdendo muita coisa, até porque o Rivaldo vai pagar o próprio salário com os patrocínios que estão vindo. E dentro de campo ele alguma coisa ele vai fazer, não vai passar em branco, não vai ser um jogador nulo. Tem tudo para dar certo. O São Paulo está um pouco irregular, você vê, ganhou 2, perdeu da Ponte Preta, ganhou do Americana num jogo que teve muita sorte para fazer os gols, perdeu do Santos num jogo que não teve sorte para marcar os gols. Você acha que o São Paulo vai nesses altos e baixos até o fim dessa fase e deve se classificar sem problema? É início de temporada, né? Então é normal que o time oscile assim, como vai oscilar o Palmeiras, como vai oscilar o próprio Santos, que empatou com o São Caetano na penúltima rodada. O São Paulo tem tudo para dar certo, até porque classificam 8 nesse Paulistão. Então o São Paulo não precisa fazer grandes milagres nessa primeira fase de jogos 10, 12, 15 jogos para frente. Aí é só manter um nível mais ou menos e ficar entre os 8. Depois aí o mata-mata é outra coisa. Tá certo. Então, Bruno, queria agradecer a sua participação no Lance na Rede. Esse foi o primeiro bloco do Lance na Rede aqui de São Paulo. E daqui a pouco a gente volta analisando a vitória do Palmeiras por 2-0 sobre a Portuguesa e o empate do Corinthians em 2-2 com o São Bernardo. Até já!